além de tudo isso que você estudou, de todos esses tratamentos e todos esses atendimentos, você sempre teve a ayahuasca em paralelo com tudo, né? Ou seja, isso é uma coisa interessante, porque é, não que seja uma regra, mas a ayahuasca, na maioria dos casos, pelo menos que eu conheço, é um nível de cura onde as pessoas vão buscar depois de um bom tempo que já passaram por outros tipos de terapias e de Sim. curas, e aí chega um momento que elas estão buscando, buscando, e pum, chega na ayahuasca. E isso é o que eu costumo ver, e não que seja regra, né? Enfim, no teu caso, não. Começou, né? Você Paralelo. foi em paralelo. Como é que foi trabalhar com tudo isso, tendo conhecimento da medicina sagrada em paralelo, assim? Eu acredito que você conseguiu fazer uma fusão de tudo isso, não? Consegui. Eu Então, imagino. assim, o principal é que muitos dos conhecimentos. Então, vamos pegar um exemplo. A hipnose. Então, a gente entra em ondas cerebrais alfa, teta, e é uma coisa que na ayahuasca a gente entra. Então, para eu entrar num estado hipnótico é muito fácil. E aí, quando você está na força ali, atuando com a consciência, fica muito mais perceptível de como essas informações são acessadas e os downloads. Então é como se fosse literalmente os estudos eram a parte teórica. A ayahuasca é a prática de tudo isso. Então esse para mim foi o mais fantástico. Mas uma coisa que eu sinto que foi um grande divisor de águas, de poder ajudar muito os meus clientes, é que uma pessoa entra em terapia. Então, Jeff, tô com depressão. Aí você é psicólogo, normalmente você vai falar, ó, beleza, primeira sessão, você tá com, identificamos uma depressão, é bom você passar com um psiquiatra. Você vai no psiquiatra, ele vai te passar um, dois medicamentos, né? E aí Sim. você pode ficar dependente desses medicamentos o resto da vida, né? Como várias pessoas são hoje. Uhum. Então, os índices, principalmente depois de pandemia, de medicamentos para ansiedade e depressão, é mais altos do que qualquer outra época que nós vivemos, Sim, né? sim. Então, por exemplo, quando foi a criação de um dos principais medicamentos de depressão, as pessoas ficaram tão alucinadas querendo aquele medicamento que, por exemplo, o meu pai vai morrer daqui 3 meses. Você já pode prescrever o remédio para eu não sofrer tanto? Então, já dá para ver um grande mecanismo de boicote, de Sim, não lidar com as questões. E sim, hoje sim. o mundo está realmente pedindo tanta consciência das pessoas. E as pessoas estão cada vez mais fugindo. E Uhum. não porque elas querem, mas é porque a Matrix pede isso. Porque queremos pessoas mais adormecidas. Quanto mais pessoas São levadas a adormecidas, acreditar, né, velho? mais fácil da gente dominar e colocar qualquer coisa que a gente queira, Sim, né? sim. Então, as pessoas vinham realmente conversar comigo, né? Passar em qualquer tipo de atendimento que eu ofereço, e às vezes tá depressão. Então, ó, você pode passar num psiquiatra se você quiser, mas Uhum. aí eu apresento. Claro que eu não vou falar, ó, esquece os medicamentos, porque realmente tem casos que é necessário, Uhum. né? Porque às vezes é tanta dor, não sabe lidar realmente com aquilo, que é mais fácil, ó, toma o medicamento e vamos fazer na terapia. Sim. Então, os medicamentos vão aliviando os sintomas, enquanto a terapia vai indo para a causa. Então, trabalha em conjunto. Uhum. Quando você tem as medicinas, aí a situação muda completamente. Porque, primeiro, a gente pode tanto trabalhar com a medicina do rapé, Sim. diariamente ali para a pessoa, para Aham. poder ter mais consciência, mas ensinando a consagrar da forma correta, para não se tornar um vício, né? Porque é um risco Que também, é um né? Depois risco a gente vai também. falar sobre. Porque hoje nós temos pessoas tomando rapé no carro porque atrasou não sei o que lá, deixa eu tomar um rapézinho. Não é assim, né? Então tem que ter o seu momento. É um processo meditativo junto com a medicina do rapé, com Sim. o intento de você ter mais consciência. Uhum. Então, quando você tem a terapia junto com as medicinas, Sim. você pode, por exemplo, fazer uma aplicação de rapé na pessoa, já está abrindo mais o inconsciente dela para ela ter mais acesso. E Uhum. aí começar a trazer um processo de regressão, de hipnose, Sim. ou passar uma atividade para casa onde ela vai, toda vez que ela tomar o rapé, ela vai anotar o que está vindo do processo depressivo. Uhum. Então, as medicinas abrem essa porta do inconsciente, digamos, e leva tudo isso para terapia.
Então, o que é muito dito dentro do cenário da ayahuasca? Uma noite de ayahuasca, 1 ano ou 10 anos de terapia. Sim, sim. Então, se você tem um terapeuta junto, para quando a pessoa acessa toda aquela carga inconsciente, que é tanta informação numa noite, às vezes ela não sabe como aplicar no dia a dia. E é uma coisa comum, né? A Muito. experiência com a ayahuasca, geralmente o dia seguinte, às vezes alguns dias, uma semana depois, você continua ali pescando as informações e trazendo na memória as coisas para que você consiga digerir isso. Para uma pessoa que está buscando o caminho espiritual, para que tá buscando abertura, os chamados despertos, né, que a gente costuma dizer, que está fazendo isso mais por chamado mesmo, é uma coisa, mas para quem está indo realmente precisando de uma cura extrema, eu imagino que seja realmente diferente. E aí, o que você faz, pelo que eu percebi, então, é você trazer isso para o lado científico também. Ou seja, a pessoa ela Isso. não vai viver uma experiência mística como todo mundo imagina, né? E que em alguns lugares é simplesmente isso, uma experiência mística, divina. Religiosa, E né? aí, quando você traz isso para o mundo real, é como se ela não existisse mais, e tudo que você tem que fazer é lidar com as informações que você recebeu ali naquela noite. Nesse caso, não. O que você está explicando, isso é incrível, cara, porque você está trazendo isso pro lado mental. Ou seja, Pra vida, né? Pra vida. você passou por tudo isso aqui, você tem esse monte de informação, agora senta aqui que eu vou te explicar o que é cada uma dessas coisas.